Sabe aquele dia que você quer jogar seu computador na parede? Pois é, não faça isso, professor, isso é prejudicial ao seu bolso. Olá, professor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Juca e eu vou te falar hoje como é que você consegue entender o que está acontecendo com o seu computador. Calma, não precisa jogar ele na parede, não precisa ficar aquele cara nervoso assim e tal, porque hoje eu vou te mostrar qual que são os passos iniciais para você diagnosticar um possível problema dentro da sua máquina, tá? E não é tão difícil assim, e eu vou te mostrar como. Acompanha, segue meu vídeo e dá uma olhada aí na sua máquina depois. Você vai achar bem interessante, bem legal que eu vou te mostrar. Para isso, vamos dividir a tela, né? Claro, com certeza. Você tem que ver o que está acontecendo aqui. Bom, antes de a gente começar, preciso que você entenda duas coisas. Tem como você sim ver o que está acontecendo com as peças dentro do seu computador. E também não é só isso que você está vendo na sua frente aqui, na sua área de trabalho, que o computador está executando agora. No caso, a ideia principal seria, o computador do Juca está só executando o programa que é para ele gravar a tela dele e tal, que é o OBS Studio que eu utilizo. Para quem não sabe, eu uso o OBS Studio. Então, ele está usando isso daqui, beleza, então é só isso que está aberto no seu computador. Então fica bem tranquilo. Aí que você se engana, meu amigo. Para a máquina estar funcionando, ele tem inúmeros programas rodando sem que você perceba, sem que você veja. E eles estão aqui rodando e eu vou te mostrar onde eles estão agora. Tem como você ver tudo isso e não é tão difícil de você entender o que está lá. A princípio vai parecer uma loucura quando você vê de primeira vez, mas eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona essa mecânica. E aí depois que você assistir esse vídeo aqui, tentar entender, ver de novo, você vai acabar entendendo muito melhor. É tudo muito bem lógico e não é difícil de se entender. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira opção que você tem algumas maneiras de você chegar nesse lugar, tá? Eu quero que vocês cliquem com o botão direito, se você estiver usando o Windows 10, tá? Eu estou julgando que você está usando a melhor opção para você, o Windows 10 hoje, e você está usando esse cara aí. Então vem aqui embaixo, ó, na área, bem aqui, eu vou dar um zoomzinho para vocês. Nessa parte aqui, ó, tá vendo? Exatamente aqui. Nessa parte da barra de tarefas, aqui de baixo, tá? Vou dar um fechar aqui. Então, aqui embaixo, clica com o botão direito e eu venho aqui em gerenciador de tarefa. Legal, abriu e você fala assim pra mim, pô, Juca, mas só apareceu exatamente o que eu tenho aberto na minha máquina. No meu caso, aqui eu estou vendo o navegador, tá me assistindo. E aí, tá aqui o OBS Studio, olha só tem isso, e no seu tá provavelmente o Google Chrome, ou o Firefox, ou o Vivaldi, ou o Edge, ou Opera, ou enfim, qualquer desses programas, tá? Então, o que você tem que fazer para você começar a encontrar mais do que está aberto? Você tem que vir aqui em mais detalhes. Esse carinha aqui embaixo, essa setinha para baixo, clicou, olha o que vai acontecer. Bum! Abriu muito mais opções de que está acontecendo na sua máquina. E olha que interessante. De cara, você já está vendo que eu tenho muito mais do que só o OBS Studio aberto no meu computador. Incrível, não? Então eu tenho aqui, ó, vamos falar só alguns, tá? Só para você entender. Eu tenho aqui o OBS Studio, eu tenho o gerenciador de tarefas, que é essa janela aqui bonitona, né? Eu tenho aqui o Kaspersky, que é meu antivírus, eu tenho o meu explorador de arquivos, meu Explorer, né? Eu tenho um host de serviços, eu tenho o gerenciador de tarefas, tenho o iniciar. Iniciar, esse botão aqui, ó, esse botão iniciar aqui é um programinha. Olha que interessante. Ó, tem o NVIDIA Container, tem o Share, tem o Telegram. Se você não segue no Telegram, aqui é uma oportunidade para você entrar lá no meu grupo Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você entrar lá e dar uma olhada no nosso grupo Telegram. A gente fala sobre novidades, sobre o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Claro que sempre com um olhar voltado para educação, para professores. Eu não posto coisas todos os dias falando de todas as notícias possíveis e inimagináveis, tá? Eu falo só o que é interessante para nós professores, tá? Algumas coisinhas a mais, claro, algumas coisinhas passam por nós, mas a maioria das coisas que é importante pra gente tá lá. Vai lá e dá uma olhada o que tem de novidade, eu conto pra vocês lá. Bom, vamos voltar aqui. Então eu tenho aqui também o Click to Run, que é da Microsoft. Eu tenho mais um montão de coisas abertas aqui. Você vai descer aqui, você pode fazer isso na sua máquina e vai perceber que tem muita coisa aberta para o seu Windows estar funcionando. Sim, isso aqui é para você entender o que tem funcionado aqui. Então isso aqui são todos os processos. Processos, o que são processos? Processos são as coisas que o seu computador está literalmente processando. O que ele está aberto, o que ele está consumindo, como ele está construindo, como ele está fazendo. Você sabe que a máquina ela tem uma divisão mecânica, mais ou menos, né? Tem muito mais coisa, mas mecânica de lógica. A gente tem aqui o CPU,
que é o processador, a memória e o seu disco de armazenamento. Pode ser uma SSD, pode ser um HD, né? Então você tem isso daí. Então você tem a memória RAM, tem o HD e a SSD ou... Você tem a memória RAM, HD ou SSD e o processador. Então é isso que você tem. Então são as peças vitais da máquina? Sim, sem uma delas você não consegue fazer funcionar as suas coisas direito. E aqui você consegue identificar mais ou menos como... Mais ou menos não, você consegue identificar como está o funcionamento dessas peças agora, realmente, o que ele está funcionando, o que está aberto, o que não está aberto, como está funcionando, como não está funcionando, tá? Então eu tenho aqui, ó, vamos lá, eu tenho aqui o meu CPU, esse CPU aqui que significa? É o processador do seu computador, tá? Aqui eu tenho a memória RAM, que é a memória RAM da máquina, o disco, e esse disco sim pode ser um SSD ou um HD, e a rede e a GPU. Essas duas opções aqui eu coloco para aparecer aqui para mim, que como eu utilizo muito a internet, para mim é interessante eu ver como é que tá a rede. E a minha GPU é a minha placa gráfica. Como eu crio vídeos, crio imagens, crio algumas coisas, às vezes eu dou uma olhada para ver como é que tá o processamento dela e como é que ela tá andando. Se ela tá andando bem, se não tá andando bem, tá? Pode ser que na sua máquina não tenha essas opções aqui, mas para você adicionar, você clica, depois eu mostro para vocês como é que vai adicionar. Vamos por partes, tá? Então eu tenho aqui essas três opções aqui, que é o CPU, memória e o disco. Repara aqui, ó, meu processador agora ele está usando 29% da capacidade dele, 17%, 12%. Talvez no seu processador esteja diferente, porque depende sim do modelo do que você está utilizando. O que é o modelo do processador? É o i7, o i5, o i3, um Ryzen 2, o Ryzen 3, o Ryzen 4, o Ryzen 5, o Ryzen 7, o Ryzen 9. Se tiver com o Ryzen 7 ou um Ryzen 9, ele não vai estar em 10, vai estar em 1, 2%. Né, porque eles são extremamente poderosos, né, ou o i9, né, também extremamente poderoso, tá? Então assim, bem interessante isso, como qual a capacidade, o que está acontecendo, tá? Na memória RAM, a mesma coisa, agora, exatamente agora, com o OBS Studio aberto e transmitindo, gravando, tem algumas coisinhas abertas na minha máquina, vocês viram, algumas não, muitas coisas abertas na minha máquina que estão escondidas, né, estão funcionando, estão ocupando 35% da capacidade total da minha memória RAM. E o meu disco tá lá de boa, tranquilão, porque eu tenho uma SSD, que é um aparelho, uma pecinha um pouquinho mais rápida. Eu vou fazer um vídeo falando sobre SSDs e HDs para vocês um dia. Como não é uma coisa que é muito vital para o professor, eu não me atento muito a isso, mas, meu, faz uma diferença absurda. Se você tiver a oportunidade de ter mais SSD na sua máquina, agarra com força. Não solta, não, agarra com força. É muito bom, tá? Muda totalmente, da água pro vinho, literalmente. Literalmente muda muito, muito mesmo, tá? Bom, voltando ao assunto aqui. Tá, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, a gente vai falar um negócio chamado gargalo, né? O que é um gargalo? Pega um funil, né? E você põe lá no bico dele, na parte de baixo, ele tem uma parte pequenininha e a parte de cima é grande, certo? Então, às vezes você tem aqui um problema de gargalo na sua máquina. Mas como eu entendo o que é gargalo? O que está acontecendo? Bom, pensa assim comigo. Você tem um bom processador, seu disco e uma boa memória, quantidade de memória, e você está falando, a minha máquina está lenta. Por quê? Porque às vezes você não tem tanta memória suficiente para a máquina poder trabalhar. Você vai ver sempre esse carinha aqui no vermelho, ou esse carinha aqui no vermelho, 99, 100%. Se você tiver com esse tipo de problema aqui, ó, mostrando aqui, ó, 100% no disco, que é o mais comum, tá? Disco geralmente é o mais comum. Se você estiver usando uma HD normal, convencional, essa aqui vai ser seu calcanhar de Aquiles, né? Porque a máquina, ela sempre vai estar ali beirando a velocidade do disco, né? A transferência do disco com a memória RAM, tá? Então, acontece muito isso. Isso geralmente a maior parte das lerdeza das máquinas é por causa desse tipo de problema aqui. Por isso que a SSD está aí hoje para mudar a perspectiva de tudo isso, né? E aí já muda, né? Muda a ideia. Quando você está usando uma SSD, geralmente ela não é o problema. O problema geralmente ou é a memória RAM ou até mesmo o processador, tá? Então acontece muito isso. E aqui você consegue entender a primeira parte para saber, eu estou tendo algum problema com a minha memória RAM, com o meu processador ou com a minha HD? É um problema ou é porque eles estão cheios e não estão mais aguentando a utilização tão grande que vocês estão fazendo com ela? Então é uma coisa que você começa a entender, se perguntar. Eu vou abrir alguns programas aqui para vocês verem isso aqui funcionando. Eu vou abrir na parte de cima aqui, no outro monitor. Eu tenho dois monitores, né, um em cima e um embaixo. Eu vou abrir ele na parte de cima aqui e vocês vão ver ele começar a trabalhar aqui, tá? Eu vou abrir alguns Google Chromes aqui e algumas abas. Então você começou a entender, ó, 77%, 50% e começou a trabalhar o meu disco. Olha lá, o disco ele deu uma
trabalhada, porque ele mandou os arquivos do Google Chrome para a memória RAM, o processador foi lá e processou. Então, abriu, olha lá o que aconteceu. A minha máquina começou a ter agora algumas diferenciadas aí. Você percebeu que agora eu tenho lá, quem está utilizando mais agora a minha máquina em segundo lugar é o Google Chrome. Eu vou abrir mais uma aba aqui no Google Chrome, estou abrindo outra aba. Tá. Abri outra aba e vou abrir agora o YouTube e vou deixar em modo sem barulhinho, pronto, beleza. Olha lá, o Google Chrome já disparou em cima do meu OBS Studio, já tem lá uma memória bem pesada sendo utilizada e um pouquinho de processamento. Vamos abrir agora mais uma abinha aqui e vou abrir agora o nosso programa Professor a Mais, que é o nosso treinamento para professores. Abrir mais um. Vamos lá abrir mais uma agora. Vamos abrir mais um aqui, vou abrir o Facebook, vou abrir o Google Analytics, que ele é meio pesadinho. Então, ó, reparem que ele está agora começando a consumir memória do nossa máquina. E eu vou dar agora play em um vídeo aqui. Vamos dar um play num vídeo, deixar em mudo. Não, play em um vídeo. Então, olha lá o que aconteceu. Agora eu tenho o meu computador executando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho algumas abinhas aí. E eu vou fazer o melhor agora. Eu vou abrir também o Firefox, para vocês verem que interessante. Vou pôr aqui para cima, para ele não atrapalhar a nossa, né, a nossa visão aqui. Eu acabei de soltar um vídeo, ele me acusou aqui que soltou. Vamos abrir agora aqui no Firefox o Speed Test. Speed Test, vamos lá. Beleza, vamos lá. O Firefox tá indo de boa. Começar a brincar aqui com o Speed Test. Olha lá, que agora eu tenho aqui minha GPU, que é minha placa de vídeo sendo utilizada, a minha rede sendo utilizada, e a gente começou a entender mais ou menos o que está acontecendo com a máquina. Então você consegue ter uma visão geral do que está sendo utilizado e como está sendo utilizado. Olha que bacana. Então aqui eu tenho aqui minha CPU, minha memória. Olha lá, a memória está 50% sendo utilizada, minha CPU 77%, 78% que eu abri um diagnóstico, mandei rodar o speed test aqui e ele consome bastante memória. Então olha lá que interessante, ó. Minha CPU tá lá em cima, tá todo mundo lá em cima, bem legal. Você conseguiu ter um parâmetro aí do que está acontecendo. Agora eu vou mandar fazer uma cópia de alguns arquivos também das minhas pastas aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui, vou jogar ele aqui em cima, porque eu não quero que vocês percam essas coisinhas. É bem interessante, tá? Eu vou copiar aqui uma pastinha. Eu vou copiar aqui uma pastinha da minha SSD para minha HD. Vocês vão ver que interessante. Eu vou copiar essa aqui, ó. Ctrl C. Vou jogar lá na minha outra HD. Ctrl V. E olha lá. Agora meu disco começou a subir. Olha lá. 28, 37, 45, 52%, tá? Então reparem, eu estou fazendo uma cópia de um lado para o outro da minha máquina, criando alguns arquivos. E logo que ele terminou, acabou de acabar, ele está só organizando agora as coisas e ele já vai abaixar a velocidade do disco. Olha lá, ele acabou, organizou e começou a baixar a velocidade do disco. Então vocês entenderam que interessante que funciona? Isso aqui você consegue acompanhar mais ou menos como está a sua máquina. Fica a minha dica para vocês fazerem uma coisa bem interessante. Deixe esse carinha aberto assim, ó, desse jeito, ó. Vem aqui, joga ele no cantinho, ele vai ficar aberto assim e você abre o seu programa que você mais utiliza. No caso, vamos lá, vamos fechar aqui, o Google Chrome, Firefox, e ver o que você pode monitorar. Você pode também pegar aqui na lateral, puxar um pouquinho pro lado aqui, você vai ver ele menorzinho aqui. Você faz isso aqui, ó. Diminui as abinhas aqui, ó. Você consegue ver mais ou menos o que está acontecendo. Para você ver exatamente o que está acontecendo com a sua máquina, tá? Não é difícil você fazer isso, você vai conseguir entender bem, tá? Eu vou até diminuir aqui, ó. Olha lá que beleza. Aqui você consegue ver e acompanhar, ó. Assim, ó. Ó que beleza. Então, eu consigo acompanhar bem aqui, né? Deu para entender mais ou menos a ideia, né? Vamos fechar aqui agora. E eu vou fazer alguma outra coisinha aqui. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, deixar... Vamos abrir uma música, vamos ver o que acontece. Vou tirar aqui o som. Vamos lá, olha lá que interessante. Ele está processando a música. Ele tá. Nem deu aqui, ó. Nem mostrou aqui, ó. Nem tá fazendo esforço o computador para poder abrir a música. Então o Grove aqui que eu estou utilizando, ó, 2%. Então assim, você consegue entender o que a sua máquina
ela pena para abrir e o que a sua máquina roda de boa. Vamos abrir um Word aqui, por exemplo. Vamos lá. Deixar o Word. Opa. Deixar o Word aqui. Vamos ver. O Word não apareceu aqui. Apareceu aqui. É o Word aqui. Beleza. 2%, 5%. Você consegue ver o que está acontecendo na sua máquina e o que está consumindo dela. E você vai entender o que está acontecendo com o seu computador. Não é incrível isso? É bem legal você ficar monitorando isso aqui. Às vezes você pode ficar até um tempão vendo como sua máquina funciona e você vai começar a entender um pouco mais sobre ela. Tá. E agora, tem uma outra parte, outras coisas que a gente vai fazer aqui dentro disso aqui. Tá. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma das abas que a gente está falando do processo. Eu também tenho uma aba de desempenho para você ver, depois que você vê tudo isso funcionando, você consegue entrar na aba de desempenho e você vai ver em forma gráfica, mais ou menos, o que a sua máquina está fazendo na hora. Mas você não vê os processos e quem que está te atrapalhando aqui. Sim, mais uma coisinha. Aqui você consegue definir qual ordem que você quer. Eu quero que a CPU, quem está usando mais a CPU que apareça primeiro. Quero que quem está usando a memória apareça primeiro. No meu caso, eu gosto de deixar a memória, tá? Porque é geralmente o que dá mais problema para mim. Então eu deixo na memória. Então eu tenho aqui o meu desempenho e a mesma forma aqui, o desempenho. E aqui eu consigo ver e enxergar o que está acontecendo com a minha máquina em tempo real, tá? Com o meu CPU. O que é minha CPU? É meu processador. Então o processador da minha máquina agora está trabalhando dessa forma aqui. E se você for abrindo as coisas, você vai acabar entendendo e vendo tudo acontecendo aqui, de uma forminha mais gráfica, né? E a memória está estabilizada, está belezinha, está tranquilona. Meu SSD, né? Eu tenho ele aqui e meu HD. Não, esse aqui é meu HD, perdão. Meu SSD está aqui embaixo e esse aqui é o meu HD. Meu SSD é o meu disco C. É uma ADATA SX 200, de verdade, meu xodó. E aqui eu tenho a minha HD, que é uma HD padrão convencional, que todo mundo tem aí, por aí, tá? Internet, GPU, né? E o meu CPU, tá? Essa GPU e as duas GPUs aqui, uma é da placa de vídeo e a outra é do processador, tá? Que eu nem utilizo muito, tá? Tá vendo? Ela tá morrendo aqui enquanto tá bem de boinha, tá? Vamos lá. Isso aqui é só para você entender o que está acontecendo com a sua máquina. Então, eu quero mostrar outra coisa para vocês que é bem importante, na verdade, que poucas pessoas sabem, poucas pessoas mexem e é uma dica e tanto, tá? Aqui, nessa parte, quando você tem a parte chamada inicializar, tá vendo? O que é inicializar? Inicializar é tudo que a sua máquina abre quando o seu Windows liga. Exatamente isso. Isso, tudo que está aqui dentro, ela vai abrir tudo o que está aqui. Ele vai iniciar tudo que está aqui, né? Então, se tem algum programa que você não quer que ele fique aparecendo para você, que ele não abra automaticamente sozinho, você vai vir aqui, clicar nele e vem aqui embaixo. Só que eu estou na frente, calma aí. Vem aqui embaixo nessa botãozinho chamado desabilitar, eu vou deixar ele aqui, esse iniciador é meu microfone, não vou fazer isso com ele, tadinho. Vou deixar no Google, tadinho dele. Vou desabilitar, desabilitou. E ele não vai ligar ele não vai ligar a sincronização com o Google Drive quando a minha máquina ligar, tá? Então eu vou deixar ele habilitado porque eu utilizo, então não vou fazer isso comigo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho outras coisas, tipo, por exemplo, aqui eu tenho a Adobe Service. Eu não quero que ele fique ligando e me enchendo o saco. Eu não quero, eu desligo. O Vivaldi também, notificações de upgrade do Vivaldi. Ele fica aqui mostrando muito e também não gosto muito. Do Google eu uso bastante e o impacto que ele tem na minha máquina é muito baixo. Olha lá. Eles aqui são nenhum porque eles já estão há muito tempo desabilitados. Então ele sempre vai ficar sem nenhum. Então eu tenho aqui mais um montão de coisa que eu posso tirar. Por exemplo, esse aqui, gerenciamento de áudio. Eu não vou desfazer porque ele é uma parte meio que vital para minha máquina. Então você vai desabilitando e habilitando. Se você vê que deu algum problema para você, você vem e reabilita. Isso aqui diminui drasticamente a inicialização do seu computador. O que é uma inicialização? Você apertou Power para ligar, ele vai ligar mais rápido. Quanto menos coisas você tem habilitadas aqui, ele liga muito mais rápido. Porque ele não vai desprender tempo para processar esses arquivos. Ele vai passar direto e larga a mão e já era. Tá? E agora, o porquê que eu falei isso para vocês? Duas coisas. Primeiro que vai melhorar a estabilidade e a sua máquina vai ficar bem mais rápida para ligar. E não vai ter tantas coisas habilitadas e ligadas ao mesmo tempo na sua máquina, que são isso daqui. E o segundo, muitos programas maliciosos, programas que dão um certo problema para você,
ficam hospedados aqui também. Então você consegue enxergar aqui algumas... Cara, o que é isso aqui que está aqui instalado? Meu Deus, eu quero tirar, o que é isso aqui? É aqui dentro que você consegue ver também, olha só. Então essa aqui é uma das opções para você. Bom, então você entendeu mais ou menos bem como é que funciona essa parte de diagnóstico, como é que você entende a sua máquina. Eu vou dar uma pincelada geral de novo, só para a gente ficar bem fixado nisso daí, e vou conversando com vocês algumas ideias, algumas coisas que você pode fazer por ali também, agora que você já entendeu e já viu tudo isso daí, e não é mais uma grande novidade, né? Como é que eu faço para entrar lá? De novo, clica no botão direito aqui embaixo na barrinha de tarefas e gerenciador de tarefas. Agora o seu gerenciador de tarefas já vai abrir direto assim, porque você já deu ali para mostrar mais. Caso você queira voltar no mostrar antes, só clicar de novo aqui no botãozinho mostrar menos. Olha lá, olha, ele mostra mostrar menos e mostrar mais. Bom, aqui dentro, o que acontece? Esses aqui são todas as tarefas que estão funcionando, como a gente já falou agora há pouco. Mas, caso você encontre uma tarefa que você não queira que ela esteja ali aberta, funcionando, ou ela apareceu aqui na lateral dela, aqui, ó, entre parênteses, escrito assim, não respondendo, você pode fazer uma coisa bem interessante para fechar ela, que é uma forçada bruta, né? Vou deixar bem o aspas assim, é uma forma de você encerrar um processo brutalmente, né? Ele vai finalizar o processo na totalidade. Você clica no processo, na verdade aqui eu estou clicando no Google Chrome, né? E vem aqui embaixo, ó, bem aqui, ó, do lado da minha, opa, aqui, bem aqui, ó, do ladinho aqui, ó, vou mostrar meu dedão aqui, ó, tá escrito aqui, finalizar tarefa. Se você clicar nessa parte aí, às vezes ele demora um pouquinho para obedecer você, né? Que para obedecer você, que geralmente o que acontece quando não está respondendo ou com algum tipo de problema, ele demora realmente, tá? E eu vou clicar aqui em finalizar a tarefa, o que ele vai fazer? Ó, o que ele vai fazer? Ó, eu vou clicar aqui no Google Chrome, eu estou literalmente com o Google Chrome aberto, vou deixar aqui, ó, e eu vou clicar em finalizar a tarefa. Olha o que vai acontecer. Ele vai brutalmente fechar o Google Chrome e vai limpar o rastro do Google Chrome que estava ali. O que vai acontecer? Se você tivesse com algum tipo de problema no navegador, sua máquina vai voltar a destravar. E isso acontece com qualquer programa que você esteja com ele aberto aqui. Eu vou clicar aqui no Click to Run, e que é um processo só aberto, não está me consumindo nada, não é para mim, não vai acontecer nada. Tranquilo, eu vou dar um finalizar a tarefa. Pronto, resolvido. Tá? Então se você tiver com algum tipo de problema, você pode fazer isso sim e vai realmente te ajudar, né? Vai ajudar a você se livrar de alguns probleminhas. Olha só, tá travado a máquina, não tá funcionando, você vai acabar até liberando um pouco da sua vida aí, ou do fôlego da sua máquina, claro, né? Depende muito também da máquina, depende do que está acontecendo, ou se é só esse o tipo de problema, ou se é realmente esse o problema, ou isso era só uma consequência. Mas você consegue aí entender aí e começar a montar esse quebra-cabeça. Não é, pensa, ó, gente, de verdade, não é do dia para noite que você vai dominar isso aqui, tá? Isso aqui você vai demorar muito tempo para entender tudo isso de uma forma bem completa. Mas o básico, a ideia de como funciona, você já entendeu. Que eu tenho aqui o meu processador, a minha memória RAM e o meu disco. Tá? Então esses carinhas aqui é o que faz a sua máquina funcionar. Né? E entender também como é que é a parte do gargalo. Ó, por exemplo, hoje, se eu fosse mexer em alguma coisa, eu teria que mexer o quê? Na minha memória RAM. Porque é o que ela está mais sendo utilizada. Para a máquina melhorar, eu teria que melhorar minha memória RAM. Talvez, né? No caso aqui é só uma ideia, mas ela tem que estar em 99%, sempre torada lá em 99%, 100%, 99%, 100%. E aí sim é um indicativo de mudar, desde que ela fique muito tempo dessa forma. Porque a memória RAM é um negócio volátil, o processador também. Agora, se você vê que está batendo lá em cima muito tempo, dá uma olhada, faz um diagnóstico maior, leva para algum técnico, para você entender o que está acontecendo, tá? Isso que eu estou te mostrando é para você gerar um diagnóstico para ver qual é o problema que está acontecendo com a sua máquina, tá? Não é um diagnóstico totalmente preciso, claro que não, que pode ser outro tipo de problema, mas você consegue enxergar o que está acontecendo na sua máquina. Por exemplo, se você tem um processo aberto aqui que está incomodando ou causando uma dor de cabeça para você, gerando bastante gasto de memória, gasto de processador, gasto de HD, né? Como eu falei, HD também deixa sua máquina bem devagar, memória, processador nem se fala, deixa sua máquina bem devagar, dependendo do processo, de como ele está funcionando.
né? Eu sei que o que eu tô falando aqui pode ser uma coisa meio chata de se entender, mas é interessante você saber tudo isso daqui, como funciona a sua máquina e como você pode resolver alguns problemas. E isso é bem interessante você saber, tá certo? Então, te mostrei hoje como é que você faz para entender todas essas coisas doidas aqui. Te mostrei hoje também como você faz para chegar até aqui, olha só. Também eu mostrei para vocês como eu encerro um processo que pode estar travando a minha vida, que também tá aí. Mostrei para vocês como é que faz, ó. Por exemplo, Microsoft Edge aqui, eu vou cancelar ele aqui, ó. Tchau, Microsoft Edge, ó. Fechou, tchau. E como você faz para finalizar essas tarefinhas aqui. Também mostrei para vocês como é que funciona o inicializar, que você pode remover, tirar para ele parar de iniciar quando sua máquina liga, né? E é isso que eu acho bem interessante você saber bem como funciona. Por quê? Porque isso vai dar um fôlego novo, às vezes uma vida, uma sobrevida na sua máquina, tá? E agora eu queria fazer uma sugestão para vocês, tá? Uma sugestão bem básica assim. Se você está pensando em melhorar a sua máquina, melhorar o computador de vocês, pensem, antes de você investir talvez numa máquina nova, num computador novo, pensem em colocar uma SSD no seu computador. O que é uma SSD, Juca? Que loucura é essa? SSD, que loucura. Não, uma SSD é um HD que vai ser no mínimo 10 vezes mais rápido do que a sua HD de hoje. Vai deixar sua máquina sem um gargalo, que a gente chama gargalo da HD. Ele vai dar muito mais espaço e fôlego para sua máquina. Você vai ter uma máquina melhor, de verdade, 10 vezes mais rápida do que você tem hoje. Ou mais, depende da SSD que você comprar. Mas hoje, pensando em bem básico, pelo menos 10 vezes mais rápido você vai ter. Tá? É o que promete as fabricantes, né? Eu concordo, eu entendo. Hoje eu não fico sem SSD, eu acho que é extremamente necessário. Com a velocidade que a gente tem feito as coisas hoje, é extremamente necessário e eu acho bem importante. Vou voltar aqui. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se não entendeu, deixa aí nos comentários. A gente vai fazendo outros vídeos. Isso aqui é um vídeo um pouco mais complicado, bem mais técnico, né? Mas é super necessário, super legal de vocês aprenderem isso. É bom saber como é que faz para começar a diagnosticar e ver o que está acontecendo com a sua máquina. Imagina você está usando a máquina lá, deu uma travada, você dá um Ctrl Alt Del ou vai aqui no gerenciador de dispositivos na hora e você sabe o que está acontecendo. Pode reiniciar, desligar, fazer o que você bem entender ali de uma forma bem rápida, simples e segura. Até, claro, se você não sair dali deletando todos os arquivos ali, mesmo se você tirar dali, quando você reiniciar a máquina eles voltam que ali é só para você finalizar o processo, né? E isso ajuda bastante, né? Se você tem algum programinha aqui no pau, dor de cabeça, você pode tirar ele do inicializar, ou você pode ir lá e encerrar a tarefa dele, e quando a máquina reiniciar vai estar tudo lá normal de novo, né? Só a parte do inicializar aqui, que se você desabilitar ele não volta, tá? Você teria que vir aqui de novo para fazer, né? Inicializar aqui, ó, tá? Inicializar. Se você tirou essa parte aqui, ele não volta, tá? Por exemplo, ó, Google Upgrade Core. Se eu deixar ele aqui desabilitado, quando eu reiniciar minha máquina, ele não vai estar habilitado. Agora, porém, se você pegar esses processos aqui e só matar ele aqui, que é o finalizar tarefa, né? Ele vai sair, mas depois ele volta, né? Vou até finalizar o Telegram, ó lá. Finalizei o Telegram. Então, daqui a pouco, se eu reiniciar, na hora que eu reiniciar minha máquina, eu vou reiniciar ele quando terminar aqui, ele vai voltar a aparecer o Telegram aqui normal, porque é um serviço que está ativo, né? Ele ativa sozinho, entenderam? Muito simples, não é tão difícil de você pensar nessas coisas, tá? Vou voltar aqui. Bom, então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de tocar o sininho, se inscrever no canal. Se você está vendo esse vídeo lá pelo Facebook, não se esqueça também de curtir a página e começar a seguir a gente para ter novos conteúdos, novas notificações do que está acontecendo. E eu te faço com esse convite bem legal para o nosso grupo do Telegram. No Telegram nós temos um grupo hoje que lá eu passo conteúdo para vocês sobre atualizações de tecnologia, o que está acontecendo no meio tecnológico, claro, voltado para professores e com o channel meu aí, uma ideia mais da minha cabeça do que está acontecendo, dou um feedback sempre bem legal ali dentro, tá? Nós temos um perfil também lá no Instagram e lá a gente vai postar também a cobertura da Febrace. Estamos indo para a Febrace na semana que vem e na outra, então se você tem interesse em saber como é que é ou quer acompanhar o que está acontecendo por lá, é só você seguir a gente lá no Instagram que você vai ter bastante conteúdo da Febrace, beleza? Então, vou ficando por aqui. Agradeço muito quem me acompanhou até aqui, até o final.
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!